Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência de transformação por meio da contemplação do nosso Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quem sabe conhecendo o canal, já gostaria de te pedir para você se inscrever, porque esse canal ele é movido, ele é voltado simplesmente a dedicar parte do nosso tempo em adoração, em ter um momento ao nosso Deus. E se você busca isso para a sua vida, com certeza esse canal vai poder ser uma influência positiva na sua jornada, tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema da nossa meditação, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a Deus. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, nós possamos ser impressionados e que dessa forma a gente possa se achegar a Ti. Também queremos te pedir para que o Teu Santo Espírito venha converter o nosso coração da corrupção do pecado, para que dessa forma nós possamos a cada dia ir restaurando a imagem de Teu Filho amado Jesus Cristo em nós. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha voz está um pouquinho ruim, estamos em um período festivo aqui na minha localidade, muita fumaça por conta das festividades. E aí essa fumaça acaba deixando meus olhos lacrimejando e também o nariz querendo tampar. Mas mesmo nessas condições, a gente vai ter sim um momento com Deus. Se você ouvir um barulho de bomba, alguma coisa desse tipo, não se assuste, tá bom? Isso faz parte da ocasião, das festividades do momento. E não vai ser isso que vai atrapalhar ou, quem sabe, evitar da gente ter o nosso momento com Deus. Tá certo? Recado dado. Agora vamos conhecer o tema, né? O tema da nossa meditação hoje é o pecado de Manassés. Interessante. Ontem nós falamos sobre o pai dele, o rei Ezequias. Hoje nós vamos falar um pouquinho, tirar algumas lições para a nossa vida com relação ao filho de Ezequias, a saber, o rei Manassés. Quem foi Manassés, né? Eu quero convidar você a abrir aqui o texto bíblico comigo. Ele se encontra no livro de Salmos, e será o Salmo 119, versículo 71. Olha que texto interessante, me chamou muita atenção, diz o seguinte: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. De acordo com o salmista, ele viu valor, ele viu graça, ele viu importância em passar por algumas aflições, porque somente por meio dessas aflições ele conseguiu aprender os decretos de Deus, ou seja, conseguiu viver a realidade que Deus queria que ele vivesse. E isso se encaixa perfeitamente com a realidade de Manassés. De acordo com o relato bíblico, Manassés foi um rei que, quem sabe, foi o que mais durou, né, mais reinou. A Bíblia data ali cerca de 55 anos. E durante esse período, boa parte dele, ele fez coisas que não eram, podemos dizer assim, agradáveis aos olhos de Deus. Para você ter ideia, Manassés, ele cometeu idolatria, ele praticou feitiçaria, bruxaria, ele chegou até mesmo a sacrificar o próprio filho em adoração ao Deus pagão. Manassés, ele foi um rei horrível dentro do contexto espiritual. A Bíblia diz que ele conduziu o povo de Judá, o povo de Jerusalém, para um caminho pior do que as nações que Deus tinha expulsado. Veja que o comportamento desse rei, que deveria representar Deus na terra, foi pior daquelas pessoas, em comparação com aquelas pessoas que não conheciam ou que não cultuavam ao Deus de Israel. Às vezes a gente pensa, será que é possível chegar tão baixo? Será que é possível ir tão longe? Nós temos o caso de Manassés para mostrar que sim, é possível. A história de Manassés mostra que ele foi um rei, podemos dizer assim, muito aquém ou muito distante
daquilo que representava a vontade de Deus. E aí, em um dos seus momentos mais tristes da sua vida, quando ele estava sendo conduzido, pior do que um animal, para a Babilônia, naquele momento de aflição, ele buscou em sinceridade ao Deus de Israel. Ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu. E por mais estranho que pareça, Deus aceitou o seu arrependimento e o abençoou com graça e fez com que ele voltasse para o seu reino, para o seu palácio. Veja que para Manassés, ele teve que viver as piores experiências da vida dele para poder se converter, para poder perceber que não existe nada melhor na vida de qualquer pessoa do que a presença de Deus, do que ter Deus como seu Deus. Algumas pessoas, infelizmente, precisam passar por essas experiências como Manassés passou. Outras, não há necessidade. A pergunta que nós devemos fazer para a nossa reflexão é: será possível que eu ou você terá que passar por algumas aflições para poder dar ouvidos a Deus? Para poder valorizar a Deus? Veja, não existe limites para a graça. Se a graça pôde alcançar um homem que foi capaz de sacrificar o próprio filho, a graça também está acessível e disponível para mim e para você. O que é preciso, Davi, para eu ter acesso e usufruir dessa graça? É preciso ter um coração inclinado e obediente a Deus. Nos momentos mais difíceis, Manassés teve uma mudança de vida. E aquilo que Paulo escreveu muitos séculos à frente do tempo de Manassés, a gente vê de forma muito clara e evidente na vida dele. Olha só o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem sabe você não chegou à condição e ao ponto de Manassés, mas mesmo não tendo ido longe demais, quem sabe quando você olha para si mesmo, você não vê nada de bom em si. Eu quero usar a história de Manassés para trazer um ponto muito importante que serve para mim e para você. Independente do que a gente fez, independente do que a gente praticou, a graça de Deus está diante de nós. E quem sabe, a distância de uma oração. Você quer viver uma nova realidade? Você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Primeiro você precisa se arrepender e depois confessar ao teu Deus, para dessa forma ser perdoado e desse momento em diante ter uma nova criatura, porque as coisas antigas já passaram. Nem o próprio Deus irá se lembrar. Em outras palavras, não há acusação sobre você, porque você estará vivendo mediante a justiça não própria, mas a justiça de Cristo que foi creditada a você. Tá certo? Então, que a história de Manassés, o pecado de Manassés, nos remeta a isso. Que embora algumas pessoas possam ir longe demais, se essas pessoas tiverem um encontro com Jesus, se permitirem ter essa experiência extraordinária de graça, essas pessoas não apenas serão alcançadas, mas poderão se tornar as suas melhores versões por meio do poder de Deus. Tá bom? Chegamos ao fim. Foi maravilhoso o tema de hoje. Se você acha que essa meditação ela é relevante, ela vai agregar na vida de outras pessoas, então deixa o seu gostei, que é por meio desse gostei que a plataforma vai recomendar para outras pessoas. E se você quiser compartilhar, isso vai ser muito bom para o canal, porque não somente eu estará exercendo esforço, mas você também,
para que a comunidade de pessoas que buscam ter um momento com Deus cresça a cada dia. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro. E ele está marcado. Até a próxima e tchau, tchau.